Existem lugares que não são só destino, são pausa, conforto e inspiração. Tours Free Sítio, o seu lugar para renovar, apresenta Por Trás da Placa, o podcast que revela as histórias de quem transforma ideias em grandes negócios. Olá pessoal, estamos aqui com mais um episódio do Por Trás da Placa, o podcast que tem como objetivo falar um pouco sobre empreendedorismo, o empreendedorismo raiz. Né? A gente costuma dizer que é sem frescura, sem romantismo, né? O empreendedorismo como ele realmente é. E hoje, né, nós temos aqui um convidado. Todos os nossos convidados são especiais. Esse aqui, para mim, é um convidado muito especial para mim, uma pessoa que eu conheço há muito tempo, que já fez parte da minha trajetória em algumas situações e que me deixa um pouquinho nervoso, né? Porque o cara, além de empreendedor, o cara é um coach, o cara é um consultor, né? Então, você entrevistar um consultor dá um friozinho na barriga um pouquinho maior. A gente está falando aqui do Carlos Caresciato, coach, empreendedor, sócio da Casa do Kika, loja que, né, serve a população aí há mais de 50 anos. Carlos, queria agradecer a sua presença aqui, aceitar o nosso convite. É uma honra estar recebendo você aqui. Começasse a falar um pouquinho sobre você, se apresentasse, para a gente começar a falar um pouquinho da sua trajetória empreendedora. Obrigado pela essa oportunidade. Eu acho que, como a gente estava falando aqui em off, eu acho que todos os empreendedores, todos os comerciantes, todos aqueles que fazem pela cidade, deveriam estar aqui falando um pouco daquilo que fazem para estimular, né? Criar ânimo no momento em que a situação do país ou em algum momento que a sua empresa não está aclinando no momento certo, procurando desafios, né? É o momento para que você possa, como é que eu vou dizer, colocar isso, para você saber que você não está sozinho, para que você tem pessoas como você também passando pelo mesmo caminho, né? Exatamente. O sucesso, ele tem seu preço, né? Ele tem seu custo, né? Às vezes a pessoa olha de fora, vê a empresa indo muito bem e pode estar indo muito bem, né? A gente não está falando aqui de não ter sucesso, não é isso que a gente está falando, né? Verdade. Mas está falando que mesmo com sucesso você continua tendo desafios por trás da placa. Vamos dizer que sucesso é um conjunto de coisas, né? É um conjunto de coisas que eu digo para você assim. Depois eu vou falar um pouquinho de mim, mas eu vou falar aqui conjunto de coisas. É um conjunto de família, é um conjunto de empresa, é um conjunto de relação financeira, é um conjunto, são agrupados que te dá o sucesso. Não é uma empresa sozinha, não é um resultado de uma empresa que, como eu trabalho com pessoas, eu digo o seguinte: para você carregar uma uva, um cacho de uva de um lugar para outro sem perder um bago, é difícil. Então, às vezes a pessoa acha que sucesso é carregar a caixa de uva para lá, mas ao longo do tempo está perdendo as uvas, está pegando o bago. Então, é importante chegar com um cacho perfeito lá, né? Esse é o sucesso, esse é a promessa do grande negócio, é chegar completo. Não adianta você ir perdendo isso, estou dizendo assim de uma forma simbolizada, mas é verdade. Então, o sucesso é um conjunto de coisas, né? Não pode ser, o sucesso não pode ser resumindo a um número, né? Número. Não pode ser, senão o sucesso não pode ser quanto sobrou no teu caixa no final do mês. É verdade. Você falou simples tudo. Assim. É verdade. Porque você pode, de repente, ter um volume de dinheiro, vamos dizer assim, a nível de negócio, muito grande, né? E não ter sucesso. E às vezes ele não é tão grande assim. Verdade. E você tem sucesso, porque você tem esse equilíbrio. E assim, né, Carlos, lógico, é evidente que a gente não está aqui para julgar ou criticar a forma como uma pessoa ou outra pensa, são né? Experiências, são experiências. E são momentos, né? São fases da vida. Verdade. Às vezes a pessoa, numa determinada fase, ela está com aquele gás todo. Ela, né, o sucesso para ela é sempre o próximo passo, né? Eu estou me lembrando aqui, você falou aqui para falar um pouco da trajetória, e veio à cabeça um momento muito interessante da minha vida, que aos 12 anos de idade, o meu sonho era comer uma pizza e uma grapete
lá na Pizzaria Califórnia, que eu via as pessoas comendo. Eu não tinha, meu pai não tinha condição, minha mãe, né? Pessoal, funcionário público e tudo. Então, meu sonho era sentar ali um dia e comer uma pizza com agrapete. E aí, o que eu vou fazer? Aí que eu acho que é legal. O que eu fiz naquele momento? Eu pedi um dinheiro a meu pai, não sei quanto naquela época, comprei estalinhos, comprei bombinho, comprei aqueles cabeção, aqueles tiros mais fortes, montei uma casinha de madeira pendurada aqui e fui sair para vender. Então, eu ficava na esquina vendendo aquelas bombinhas para ter um dinheirinho para comer a pizza com grapete. Aí eu falo, tive sucesso? Não, foi um fracasso. Um garotinho naquela época querendo. O objetivo era a pizza, mas o que me levou a fazer todo esse movimento foi justamente a pizza e a grapete. Então, a gente tem que ter um estímulo no meio do caminho para fazer isso. Tem que ter um porquê, né? Um porquê. Então, tudo começou ali. Aí, mais tarde, um pouco, né? Eu me formei em administração de empresa pela Cândido Mendes, fiz pós-graduação em marketing, né? Pela Escola Superior de Propaganda e Marketing no Rio. E nesse período eu tive, terminando a pós-graduação, lá em 86, eu montei uma empresa de serigrafia. Foi muito interessante. Nós tínhamos como sócio 3 sócios, eu, Carlos Eduardo e Evandro. Evandro ficava na parte da arte, ele é um cara espetacular, hoje está morando nos Estados Unidos. E Carlos Eduardo é dentista hoje. E eu segui uma outra caminho. E a empresa também não deu certo. E faz parte. Da caminhada empreendedora. Eu acho que isso é você empreender, né? Por quê? Nós não tínhamos foco, nós não tínhamos planejamento, nós queríamos vender, né? Nós queríamos conquistar aquelas coisas que cada um, em particular, tinha vontade de conquistar, e nós fomos fazendo isso. Mais tarde surgiu a oportunidade de trabalhar na loja, né? Meu pai veio, em grande momento, se adoecer e eu assumi a loja por parte, né? A parte que cabia a ele. E nisso eu tive a oportunidade de desenvolver a loja junto com o meu sócio, claro. Nós em comum acordo, fizemos uma boa estratégia de negociação ao longo desses anos todos. Isso nós já estamos falando da Casa do Kika. Da Casa do Kika. E aí, em 2014, eu terminei um curso de coach, né? Pela Embracoach. E junto, eu fiz também programação neurolinguística. Como não para? Fiz 3 anos de programação neurolinguística, né? Com a Maria Letícia, que foi muito bom. Eu fiz 3 meses. Fiz um pedacinho lá com a Maria Letícia. Inclusive, um forte abraço para a Maria Letícia, pessoa especial. Quero dizer aqui em público que foi um diferencial na minha vida. O carinho que ela teve, não só comigo, mas com todos que passaram por ela, foi espetacular. E aí, em 2014, eu terminei o curso de coach pela Embracoach, foi um sucesso, gostei muito. E comecei a trabalhar, e trabalhei como coach de vida, e você sabe bem que foi um momento expansivo na minha vida, onde eu dei vários cursos, né? Tanto de empresas como para pessoas. E em 2018, antes da pandemia um pouquinho, eu tive com um amigo, Ari Mululo, me convidou para fazer parte também da equipe dele, aonde nós pudemos, ao longo do tempo, 2 anos e meio, viajar bastante pelas empresas que a gente conquistou para trabalhar nesse período. E foi muito produtivo, foi muito rico, veio somar muito a minha vida de empreendedor do comércio. E isso, além de trabalhar com pessoas e empresa, eu vi como o empreendedorismo é rico, como ele tem muita coisa para ser ainda desenvolvida. Sim. No sentido de... não estou falando ainda da tecnologia, da IA, que a gente ainda vai chegar lá. Sim. Mas tem uma coisa que me chama a atenção, que eu sempre trabalhei com pessoas,
é justamente a empatia, é saber que o outro precisa, é vivenciar a presença, é ser empático, é se mostrar antecipado às necessidades das pessoas. Eu acho que isso cabe espaço com a IA, com a modernidade, sem a modernidade. Eu acho que isso vai ter uma abertura sempre presente no mundo dos negócios. Com certeza. Acho que a gente vai aprofundar um pouquinho, Carlos, nessa questão de pessoas, né? Empreendedorismo sem pessoas não existe. A gente vai entrar um pouquinho nisso aqui, a gente vai falar um pouquinho pouquinho não, né? São mais de 50 anos de trajetória, vamos falar muito da Casa do Kika, vamos falar também bastante da sua trajetória aí, mas vou fazer só um parênteses aqui para falar dos nossos patrocinadores, porque sem os nossos patrocinadores o canal não existe, né? Então, o Por Trás da Placa hoje, ele tem aqui como, né, o apresentador, é o Sítio Tourist Free, não sei se você já ouviu falar. É uma área de hospedagem, né, que tem chalés, né? O Sítio Tourist Free tem lá 2 acomodações em chalés, com hidro privativa, hidroaquecida, piscina privativa, tem também 2 suítes, né? Uma com banheiro de imersão, outra com uma hidro também. Enfim, e está lançando agora, já daqui a pouquinho vai estar lançando um 3º chalé, que inclusive as acomodações lá, todas elas fazem menções às montanhas da cidade, né? Então é chalé Caledônia, chalé Chapéu da Bruxa. O Chapéu da Bruxa é o que as pessoas ficam mais curiosas. Por que Chapéu da Bruxa? Então, Chapéu da Bruxa, a suíte Imperador, que é uma montanha, e a suíte Catarina, e a que vai inaugurar agora é a Cão Sentado. E é um chalé, assim, muito bacana, um chalé que foi pensado em função das colocações que os hóspedes já foram colocando, né? Os que eles colocaram como ponto negativo dos chalés que já existem, foi melhorado nesse outro chalé, e cada acomodação vai melhorando cada vez mais. Então, se você procura uma acomodação, uma hospedagem de qualidade, com muita qualidade, onde tem um restaurante lá com comida à la carte, um bom atendimento, Tourist Free é o lugar certo para você. Nós temos aqui também Imperatriz das Louças, uma casa com mais de 30 anos também de mercado, 36 anos, se não me falha a memória, que fica aqui no bairro de Olaria ali. Então, se você precisar de louça, utilidades domésticas em geral, cama, mesa e banho, enfim, utensílios para restaurantes também, ele tem lá em variedade e quantidade. Procura a Livelto lá, a esposa dele, que vão te atender com todo carinho, né? E é nosso parceiro aqui também, o Estúdio Realize, que é onde nós estamos aqui gravando esse podcast, né? O Estúdio Realize é um estúdio de podcast onde você pode ter o seu próprio podcast, você pode criar um curso online, você pode fazer o seu podcast gravado ou transmissão ao vivo, enfim, você pode fazer uma infinidade de coisas aqui no Estúdio Realize. Precisando, entre em contato com o Hugo, que eu tenho certeza que ele e a equipe dele vão tratar vocês aí com muito profissionalismo e com muito carinho. Tá ok? Bom, voltando aqui, você está falando aqui de empatia, né? Do quanto dá para evoluir ainda no empreendedorismo, e a gente não está falando de tecnologia. Ainda, né? Ainda, né? E é interessante, né? Porque essa empatia, acho que ela deve, né, estar presente em vários contextos dentro do empreendedorismo, né? Primeiro, a empatia dentro, né? Ali de equipe, patrão, funcionário, isso, né? Essa empatia, ela tem que existir. E que alguns tem, outros não, né? Alguns empresários entendem a importância dessa equipe e tentam trazer para perto, né? Trazer esse sentimento de pertencimento, né? Nós ganhamos, nós conquistamos, né? Isso. Alguns empresários conseguem fazer isso, outros não conseguem, outros infelizmente nem têm interesse. E tem também, né, o Carlos, a empatia com aquele que você está atendendo, né? Que é o teu cliente. Esse é importante. Que quando alguém busca, né? Quando alguém chega, de repente, lá na casa do Kika querendo, sei lá, eu quero uma resistência de chuveiro. Para você é uma resistência de chuveiro. Para ele é o banho quente no final do dia, depois de um dia de serviço. É verdade. Né? Então, assim, não ter essa resistência, de repente, para você é uma resistência a menos. Para ele, dependendo do horário, está fechando a loja, é um banho frio no final do dia, né? Então, assim, essa preocupação, essa empatia, entender que é muito mais do que número, né, no final do dia, no final do mês, acho que isso também reflete muito no sucesso, né, do empreendedor. Claro. Você está falando isso como se você estivesse realmente lá dentro. E é isso mesmo. O grande barato da pequena empresa é que você, o cliente, ele vai lá para ser atendido pelos donos, pelo dono. Acontece muito isso, né? Isso. E o que acontece? Quando você tem uma boa equipe, uma equipe bacana, uma equipe consolidada,
eu digo assim, você tem uma equipe formada, mas pode sair por algum motivo, um membro ou outro membro, você coloca ali e ele logo adere, né? Ele se adapta Rápido, né? ao ambiente da empresa, ao perfil a cultura da empresa. A cultura não muda em função de mudar o colaborador. Verdade. Então, a cultura é da empresa. Verdade. E então, quando ele vem, que ele não encontra o dono e que ele encontra nos colaboradores a mesma forma de cuidar dele como se o dono fosse, então aí é fechamento de um propósito de trabalho de 50 anos, entendeu? É quando a gente consegue passar a cultura da empresa para os colaboradores. Então, eu digo para você, formar uma equipe não é fácil. Hoje está muito difícil. Eu acho que hoje está bem mais difícil. Está muito difícil. Até porque a mão de obra não, assim, se especializou de uma forma onde ela pode trabalhar em vários ramos. A internet, o MEI, né? Como se você montar a sua própria empresa, cresceu muito, então tirou aquele público de trabalho do comércio. Então, quando você consolida esse tipo de trabalho, essa forma de receber o cliente, então você fica muito contente porque é uma alegria, né? Você ver replicado passo a passo daquilo que você projetou ao longo dos anos. E, ao mesmo tempo, é um trabalho assim, muito carinhoso com cada um deles. Sim. É engraçado esse entender o outro, é que você não pode pedir determinadas coisas a um, mas pode pedir essa coisa para outro. E respeitar que aquele não faz aquilo. São indivíduos, né? Indivíduos. E é uma equipe. Um joga na esquerda, outro joga na direita. Um time não faz o gol. Centroavante ou só de zaga, né? Então, por exemplo, tem um que você pode pedir determinadas funções que ele vai ser eficaz. Tem outros que você não pode pedir determinadas coisas e respeitar, porque é o limite dele. Então, uma equipe não faz só de lá para cá, sai daqui para lá. É você entender os limites de cada um para poder pedir, entender e jogar assim, de uma forma positiva, aberta e transparente com cada um deles. Esse é o mundo da pequena empresa. Isso é liderar. Isso é liderar. Isso é estar junto, é colaborar, né? É valorizar cada passo que é dado dentro da empresa. Quando você cresce sem esse conjunto de coisas de importância, fica fraco, você perde isso. Quantas vezes você foi num lugar, às vezes fazer um lanche, falou assim, esse lanche não tá igual. Poxa, o cara tinha uma portinha pequenininha, atendia de uma forma diferente, a comida era bem temperada, aí ele cresceu, você chegou lá para comer aquele hambúrguer, aquela comida, então, alguma coisa mudou aqui que não tá diferente. O que foi? Pequeno dono fazia um hambúrguer, né? Ele cresceu, agora ele tem um... ou ele tinha mulher que fazia, mas e não tem processo, né? Exatamente. Ele não replicou aquilo. Replicou, ele não tem processo. Porque, assim, um dos grandes diferenciais da franquia é justamente a capacidade de replicar aquela qualidade, não importa onde esteja, né? É verdade. E às vezes o cara cresce e não tem essa capacidade ou entendimento de entender isso, de replicar isso. Então, por exemplo, hoje eu estou podendo falar aqui com você porque tem uma equipe lá por trás. Eles estão fazendo lá. Está rodando. Está rodando. Não tem que fechar a loja para vir para cá. Justamente. Então, poxa, ele sabe da importância disso. Rodando bem. Está rodando bem. Então, eu digo assim, empreender é focar, é planejar, é trabalhar, é viver as diversidades do dia e você ser resiliente às mudanças, não é? Quantas às vezes entram para cobrir, às vezes algum funcionário sai e entra outros que não fazem parte do nosso grupo. E aquela parte que fica faltando, você tem... com o objetivo de encontrar uma pessoa para cobrir aquela proposta de trabalho. Então, assim, não esmorecer, não.
ter certeza que você vai conseguir. Não, e assim, você está falando, e é um time mesmo, né? É um time. time. Se você fizer uma analogia ao futebol, né? Você tem vários times aí, estão negociando no mercado um atacante. Estão negociando no mercado alguém para substituir o cara no meio de campo. Né? E às vezes o cara fica meses até encontrar um cara que de fato substitua aquele que ele... Hoje, a gente estava falando agora há pouco, a gente não tem mão de obra assim à vontade, né? Hoje está escassa. Mas antes desse processo, o que eu fazia? Eu fazia o mesmo que o futebol fazia. Eu tinha um garoto, por exemplo, que já estava formando em 17, 18 anos, já pronto. Tinha um reserva no estoque. Eu tinha um reserva no estoque, sabe? Porque... Banco de talentos, literalmente. Porque... eu recebi várias propostas, eu não, eles trabalhando, como eles trabalhavam, das empresas grandes de Friburgo. E tem isso, né? Quando você capacita e você consegue montar um time de excelência, o teu próprio cliente olha aquilo ali, não tem isso na loja, ele quer levar embora. Eles recebiam no próprio balcão. Exatamente. Seu Carlos, estou aqui. Exatamente. E eu não posso segurar o cara tem uma proposta melhor. O cara tem muitas vezes era furada que aconteceu. Sim. E outra coisa bacana, muitos deles voltaram para a loja. Então é você também ser flexível. Claro. Sabe do potencial dele, sabe da capacidade dele, né? Não perder a oportunidade de crescer na vida. Quem não quer crescer na vida, né? Sim. Então é receber ele de novo de uma forma bacana. Negócio não tem sentimento e nem orgulho, né? Verdade. Se você é parceiro do teu colaborador, você quer que ele cresça. Né? E se ele saiu para buscar novos horizontes e de repente por algum motivo não deu certo, é sinal que ele é bom. Com certeza. Aí você vai deixar de aceitar um cara bom de volta porque ele em algum momento quis sair, né? Lógico, ele não pode ficar nesse vai e vem, né? Saí e voltei, porque você passa a entender que você não pode contar com ele. Com certeza. E o empreender, eu vejo assim que é um caminho de várias vias, né? É você saber ter um feeling, ter um sentimento de lidar com o outro, de perceber na frente. E perceber também qual é o seu público, a quem você quer atender, a quem que você quer vender. Sim. Então, tivemos muitos dissabores ao longo desses anos, com certeza. Nós tivemos aí o plano cruzado... E, enfim, várias... As ameaças externas lá no cantinho da sorte, né? Que tivemos que bater no banco, não foi fácil. Nós tivemos muitos amigos que estenderam a mão para a gente nesse momento, para a gente estar aqui. Porque foi aquele plano do Sarney, né? Congelar as coisas e tudo. Tudo assim, foram momentos difíceis que o comércio passou, né? E que você teve que fazer de tudo para poder renegociar, trabalhar, né? E reinvestir, porque é aquilo que você quer. Eu acho que vale até um parênteses aqui, Carlos, porque assim, são momentos que o comércio passou, o comércio passa e vai continuar passando. Então, acho que aqui já fica um aprendizado para quem está assistindo a gente. É verdade. Então, se você tem hoje um empreendimento, entenda, né, que existem ameaças externas que estão longe do seu controle, né? Como planos de governo, como, né, tragédias climáticas que nós tivemos aqui em 2011 em Friburgo. Muita gente, né, quebrou, pandemia, né, foi essa pandemia mundial, muita gente quebrou nessa pandemia. Então, assim, essas ameaças, esses desafios, esses imprevistos, eles acontecem, independente do seu tipo de negócio. Então, tem que estar sempre preparado para isso, né? De alguma forma. Prevendo, embora você não saiba o quê, mas prevendo que algo pode acontecer e você, de alguma forma ou de outra, tem que resolver. Isso é empreender, né? Porque tem gente, quando vem esse desafio, tipo assim, deu por aqui. Né? Eu digo para você assim, o que fazer depois de 2019? Como que o comércio vai lidar com isso? Como o comércio está lidando com isso? Imagina que nós estejamos em 2019, 2020. O mundo se abriu para a internet, todos comprando pela internet. A pandemia acelerou muito a vida pela internet. Né? E quem era meio avesso a comprar pela internet se viu, tipo assim, ou eu compro na internet ou eu não compro. Verdade. Aí comprou e gostou e ficou.
E aí você recebe aquela proposta ali, olha, eu tenho esse valor aqui, frequentemente, eu tenho esse valor aqui na internet, você cobre? Isso é comum hoje. Não dá para cobrir. Eu não cubro, mas você vai estender a mão e levar seu produto agora para casa. Você entendeu? Não tem risco, não tem, né? Então, foi o único momento, 2022, 2023, 2024, foram momentos assim desafiadores, onde surgiu uma interrogação muito grande. O que vai acontecer com a pequena empresa? O que vai acontecer com a gente? Então eu digo assim, foi um momento de estalo. Não dá para pensar, tem que fazer. Tem que fazer. Não dá tempo. Até porque veio... Né? Tem que fazer. Né? E a pandemia foi um negócio que, tipo assim, ninguém foi levando muito a sério. De repente, a partir de segunda tá tudo fechado. Isso. É verdade. Dizer, não tinha como se planejar, se programar para nada. Não tem. Então era fazer e acontecer, não tem como. Então o empreendedor, ele se viu assim, de frente por uma montanha, que ele falou, tem que escalar. Tem que escalar. Às vezes sem equipamento, sem conhecimento. E com a força e a coragem. Com a força então, e a coragem. Mostrou, por exemplo, quem está no comércio, quem sobreviveu, são fortes, cara. Com certeza. São pessoas gigantescas. E não foi só um desafio empreendedor, né, Carlos? Foi um desafio pessoal, familiar. Muitas perdas, né, de pessoas. Lidar com perdas por exemplo, familiares. Né? E ainda tem que escalar a montanha sem aquele seu ponto, seu braço forte do lado. Isso aí. Então, muita gente passou por isso. E conseguiu escalar. Conseguiu. Então, eu digo para você, o comerciante, o empresário, ele é muito forte. Sim. Às vezes, a ideia que você tem do empresariado, o cara só quer ganhar dinheiro, o cara quer ficar... Não, o cara tem uma equipe, o cara tem propostas por trás disso que são ricas. Cada um na sua, tem o seu mundo, os seus negócios, mas ele tem vidas que dependem dele. Sim. Já aí, assim... Ele entender isso, ele já é uma ação social, né? Uma responsabilidade social, uma vez que você entenda que, não, eu não posso falhar, porque eu tenho uma equipe que depende de mim, tem famílias por trás, né? Por trás. Que depende de mim. Então eu vejo como é bacana você entrar nesse mundo do empreendedorismo com esse sentimento, com essa visão. E é muito rico. Então... você teve que usar o WhatsApp de forma diferente, você teve que usar o Instagram de forma diferente, você teve que... o Facebook, por exemplo, eu tenho um público que é idoso. Eu digo assim, é acima de 60. E eu estou falando de idoso, eu também sou idoso, né? Mas assim, 60... muitos deles não têm Instagram, tem o Facebook. Tem que respeitar isso. Aí se você fala, não se usa mais Instagram. Não, peraí, meu público usa Facebook. Exatamente. Se você vê a quantidade de propostas, né, de amizade da loja que você abre diariamente no Facebook, você fica espantado. Então, é o meu público. Eu tenho que bater palma para ele, eu tenho que seguir ele, eu tenho que falar na linguagem dele. O Instagram pode ser muito bom, mas ele vai me servir para um público diferenciado, mas não para o todo. A grande parte é o Facebook. Mas é interessante, Carlos, que quem não tem esse entendimento ou essa percepção, ele corre o risco de ir na moda, né? A moda agora é Instagram, então vamos fechar nosso Facebook. E às vezes ele tem uma perda de 50% de venda e não sabe por quê. Não, você falando assim em estatística, 2025 até o quarto mês foram fechados 20% das empresas que abriram. Por exemplo, de 100 mil empresas, né? 20 mil fecharam. E em 2 anos, 60% das empresas que abriram fecharam. Então, eu falo para você, não adianta só abrir empresa. Sim.
eu sou empreendedor. Não, você ainda não é empreendedor. Você... Até porque, desculpa te cortar, se a pessoa entrar como empreendedor pensando primeiramente no resultado financeiro, ele corre um sério risco de quebrar. Exatamente. Porque quando você fala em dinheiro, existe uma infinidade de formas de ganhar dinheiro. Você pode ser um CLT ganhando muito bem. Você pode ser um concursado ganhando muito bem. Né? Você pode ser um profissional liberal ganhando muito bem, né? Um autônomo ganhando muito bem. Então, assim, eu acho que o empreendedor, como você falou muito bem, né? Existe um propósito por trás. Com certeza. Que naturalmente vai trazer, de repente, esse retorno financeiro que muitas vezes você não está nem olhando para ele. Eu li uma entrevista uma vez do Paulo Leman e perguntaram para ele sobre a questão de dinheiro, e ele falou um negócio que me chamou muita atenção. Porque o cara está sempre inventando coisa, ganhando dinheiro. E ele falou assim, eu não ligo para dinheiro. Mas como assim você não liga dinheiro? Se você está sempre criando coisas novas, sempre buscando mais dinheiro. Mas a questão não é o dinheiro. Eu preciso ganhar dinheiro porque o dinheiro é a comprovação que eu fiz a coisa certa. Então não é ter o dinheiro, até porque o cara que empreende tanto assim, ele não tem nem tempo para gastar dinheiro. Né? É verdade. Então, assim, só que assim, quanto mais dinheiro eu ganho, mais é sinal que eu estou no caminho certo, que eu estou tomando as decisões certas. Olha que coisa interessante, né? Não, você veio tocar num ponto muito interessante. A física quântica fala disso. O que é física quântica? É emoção e sentimento. Quando você quer alguma coisa, você visualiza aquilo, você toma sentimento daquilo, aquilo te gera emoção. Então aquilo te proporciona o quê? Um impulso em direção àquilo. Então quando você tem eu vou te falar? Uma equipe perto, sabendo da sua vida, sabendo das suas dificuldades, sabendo do seu campo de atuação para estar junto, isso gera emoção. Todo mundo está junto. Isso gera força. Isso gera um sentimento comum na equipe. Que eu falo do sentimento de pertencimento. Pertencimento, né? Você falou muito bem. Eu acho que assim é muito interessante quando você chega a um ponto que quando acontece algo ruim com a empresa, a tua equipe sente, de verdade, fica triste. Isso. Infelizmente, Carlos, a gente vê muito hoje, às vezes a equipe torcer contra a empresa. Sei lá, a empresa foi multada, perdeu um contrato. Bem feito. Essa mixaria que eles me pagam? Verdade. Então, tipo assim, como que você torce contra a empresa? Verdade. Você falou uma coisa interessante que aconteceu hoje com a minha mulher. Hoje. Nós estávamos saindo ela estava saindo do prédio e duas pessoas falaram, ela escutou assim, naturalmente eram prestadores de serviço para limpar o apartamento. Então tinha uma relação de serviço para ser feita no apartamento da pessoa, que eu não sei quem é, e uma dessas pessoas leu o que tinha que ser feito, a pessoa virou e falou assim, ela está muito enganada, coitada. Então, olha só, se você não tiver uma lista do que é feito, como que você vai saber o que precisa ser feito? Da mesma forma, se você recebe aquela lista, você tem que acatar aquilo, não é que tem que acatar. Você se trabalha numa empresa para quem você está trabalhando de forma bacana, atual, próxima, você vai valorizar aquele serviço, aquela oportunidade que você está tendo. Até eu digo lá na loja o seguinte, o balcão é a diferença entre o sucesso e o fracasso. Legal. E você não trabalha para mim, você trabalha para você. Sim, eu sempre falei muito isso. Você trabalha para você. Sim. Você é meu funcionário hoje, mas você trabalha para você. Você faz propaganda para você. Nós falamos agora há pouco, né? Que o teu próprio cliente, muitas vezes... Eu falei muitas vezes em balcão, quando às vezes eu chego e sou mal atendido. Infelizmente, na nossa cidade, ainda existem muitos casos de mau atendimento. Mas eu sempre falei isso, que uma pessoa reclamando, sempre que eu ouvi alguém reclamando, porque eu ganho pouco, não sei o quê, eu falei, olha, veja bem, se você ganha pouco é mais um motivo para você fazer seu trabalho em excelência. Porque cada um que está aqui sendo atendido por você pode ser um empresário,
que vai ser chamada a atenção pela sua atitude, seja positiva ou negativa. Agora, se ela for positiva, ele vai dizer, caramba, quero você no meu time. Se ela for negativa, quando você sentar na mesa de entrevista com ele vai falar assim, você que me atendeu naquela loja lá. Verdade. Né? E já vai te atender por educação, mas vai arquivar teu currículo e já é. Eu vejo aqui, quando eu escutei isso, que a minha mulher falou, eu falei assim, ela perdeu uma grande oportunidade de fazer um excelente serviço e essa pessoa fala assim, quem é que você mandou limpar meu apartamento? Foi fulano de tal. Olha, tá de parabéns. Se você não tiver com ela, eu quero... Entendeu? Exatamente. As oportunidades que você cria. Eu cheguei... Olha, eu acho que empreender é um negócio bem bacana. Você fica observando o seu mundo e o mundo à sua volta. Eu cheguei para abastecer meu carro. Eu estava vindo do Rio, meu filho estuda lá, agora ele trabalha lá. Eu, passando um final de semana com ele, parei num posto de gasolina para abastecer o carro e falei com a atendente, falou assim, você pode colocar gasolina para mim? Eu falei, posso. Enquanto a bomba estava trabalhando, o senhor pode fechar o carro do senhor, o vidro? Posso. Fechou o carro. Ela lavou o carro. Ela lavou os vidros, lavou o carro, de modo de dizer, ela lavou os vidros, lavou os vidros da frente, lavou os vidros de trás, lavou o retrovisor. Antigamente se fazia muito isso, quase todos os postos. Abaixou. Hoje não se vê mais. O senhor quer um café? Olha. Eu falei para a mulher, Beni, olha... Eu estou no lugar certo? Não. Se eu tivesse precisando de uma atendente, ela seria uma pessoa... uma candidata. Você entendeu? Sim, claro. Olha só como eu falo que você trabalha para você. Exatamente. Eu passei lá na segunda vez, ela não estava. Não estava. Alguém já levou. Você entendeu como é bacana esse mundo, é todo entrelaçado? Eu falo de física quântica porque eu gosto. É entrelaçado isso. É muito bacana isso. Então, ela não trabalhou para o dono do posto. Pois é. Ela trabalhou para ela foi empreendedora dela, ela fez o melhor trabalho que ela podia fazer naquele lugar que ela estava. Ela não pensou no salário dela, ela não pensou no cargo dela. Ela fez o melhor daquilo que ela puxei R$1, quando eu vi eu puxei R$2, quando eu vi eu puxei 3, quando eu vi... aí minha mulher, ela merece mais. Entendeu? Dei R$10 para ela. Mas podia ter recebido muito mais, além da gasolina que eu coloquei. Quantos carros ela abastece por dia? Pois é. Ela faz o dobro do salário dela. Você entendeu? Então, eu digo o seguinte, não trabalhe para você, não trabalhe para o dono da empresa, trabalhe para você. Eu tive um episódio desse, Carlos, me recordei agora. Eu trabalhava numa indústria aqui na cidade e tinha um rapaz de uma empresa de limpeza, uma terceirizada. E esse rapaz ia na minha sala e fazia uma limpeza, tipo assim, sabe aquela coisa que era aquela sujeira, mancha de química, que esquece, não vai sair nunca, pode esfregar, não sai. E todo dia ele ia lá, pegava uma esponja, uma escovinha, passava. Eu falei, rapaz, Sérgio, o nome dele. Eu falei, rapaz, isso não vai sair. Eu falei, não, todo dia, eu já clareou um cadinho, todo dia. E ele fazia um trabalho tão impecável, mas tão impecável. E como era uma empresa, né, prestadora de serviço, não era necessariamente sempre ele que ia. Então se ficava mais nítido ainda a diferença do trabalho dele. Eu falei, cara, por que você já mandou currículo para cá, para a empresa, para trabalhar aqui e tal? Ele falou, rapaz, já mandei, já tentei, mas é muita gente, né? Não sei o que lá. Eu falei, realmente, né? Não é muito fácil. Aí ele terminou, saiu. Eu saí, fui num departamento lá da empresa, chamei o chefe, falei, rapaz, você tá precisando de gente aí, não? Falei, cara, eu tô com uma vaga aí. Inclusive, eu tô com duas pessoas marcadas para fazer entrevista essa semana. Falei, cara, você não dá uma oportunidade para o rapaz da limpeza lá, não? Aí eu expliquei a situação para ele. Aí eu falei, cara, chama ele tá com um currículo aí. Me dá o nome dele. Ele falou assim, eu vou chamar ele, mas, tipo assim, sem garantia. Eu falei, não, eu nem conheço o cara. Só que assim, realmente me chama a atenção a postura dele e eu entendo que ele vai ter essa postura aqui dentro, entendeu? E aí você vê, se você achar que faz sentido, não conheço ele, não é meu parente, você não se esquece que eu te falei, só entrevista, né? Só testa. Aí ele foi, eu acho que o segundo entrevistado, o segundo teste que ele fez. Aí encontrei esse chefe no caminho, passando no corredor assim, falou, Anderson,
Já dispensei o terceiro. Tá contratado, começa semana que vem. Legal. Olha que bacana, cara. Que bacana, né? Bacana. E esse cara, assim, tem um tempo que eu não vejo ele, mas durante anos eu encontrava ele na rua, ele sempre ia agradecer, ia agradecer. Natal, ele foi e mandou um cartão assinado por ele, pela esposa, me deu um cartão de Natal, agradecendo. Eu falei, meu querido, bota uma coisa na tua cabeça. Eu não fiz nada. Nada. Você só tá aí porque você sempre deu o seu melhor. Eu apenas botei a mão na maçaneta e abri a porta. Bacana. E você fez o resto. Você tá me lembrando um rapaz que eu trabalhei na sala com ele. Ele chegou lá, me mostrou uma situação que ele... Seu Carlos, eu tá para nascer meu filho e o lugar que eu trabalho, eu estou trabalhando e eu não vou ter condição de manter a minha esposa, a minha família. Eu já tenho um filho e eu quero sair da onde eu estou trabalhando. E eu falei assim, você tem certeza disso? Tenho. E eu falei com ele, vamos trabalhar isso, então vamos ver o que você tem em potencial para a gente poder trabalhar e escolher uma coisa para você. Então nós fizemos um trabalho tão bacana, né? Nós fomos fechando todas as qualidades dele, fizemos pontes de ligação, né? entre o que ele podia fazer, o que ele gostaria de fazer. E hoje ele é radialista, hoje ele tem carro de som na rua. Aí. E todo final de ano, em dezembro, ele vai lá me agradecer. Eu falei, cara, eu falo exatamente o que você falou. Você não tem que me agradecer. Você pulou, abriu uma porta de oportunidade. Mas se você não tivesse a coragem para entrar nessa porta, preparo, ousadia, nada disso teria mudado na sua vida. Eu fui só a ponte de ligação. Você passou. Sim. E conquistou aquilo que você queria conquistar. Você tinha uma casa desorganizada, um armário desorganizado, a sua vida era desorganizada. Nós colocamos isso em dia. Nós colocamos a sua finança em dia. E isso é que importa. Então, o Anderson, todo esse trabalho também de agradecimento, eu vejo assim como o que você traz aqui, é a oportunidade de você dar espaço a quem precisa e quer se comunicar, valorizando cada um naquilo que faz. Essa é a ideia. A ideia é que as pessoas realmente venham aqui contar a sua história, um pouco do empreendedorismo, mas um pouco da sua história pessoal também, né? Verdade. Porque por trás da placa existe uma pessoa. Não tem como, não existe empresa sem gente. Né? E é gente administrando e é gente trabalhando. Né? Então, assim, a ideia é justamente essa, trazer porque as pessoas tenham oportunidade de falar. Né? Às vezes a gente convida uma pessoa e às vezes ela diz que não tem muito... Não, eu não tenho muito jeito para falar e tal. Mas, assim, eu tento convencê-la, né, que, cara, não é uma entrevista. É um bate-papo, né? É um desabafo. Em 95, eu abri uma loja, abri uma empresa chamada Ferragem Carvalho, em Conselheiro. Uma loja de material também elétrico, ferramentas. E chamei meu cunhado para trabalhar, Christian. E foi muito interessante, que eu acho que aí é o grande momento que você tem que ter na sua vida. É a decisão que você quer ter entre a felicidade e talvez o sofrimento. Então, lá ele trabalhava de segunda a sábado, e eu ficava sábado à tarde e domingo lá. E meu filho, nessa época, estava com 2 anos e pouquinho, 3 anos. E um belo dia, um belo domingo, que eu estava saindo para trabalhar, meu filho agarrou na minha perna assim e falou, você não vai jogar bola comigo não, pai? E aquilo me chamou a atenção e eu falei assim, então tá na hora de mudar alguma coisa. Eu chamei o meu cunhado, falei assim, vamos dividir? E ele, vamos dividir. Dividimos a sociedade, a loja existe até hoje, uma loja bacana, inclusive faz serviço de eletrônica e tudo.
Então, o empreendedorismo tem que você saber também a hora de parar determinadas coisas. Sim. A hora que você tem que dar basta para uma para poder levar equilibradamente a outra. Exatamente. Ou as outras. É o equilíbrio. Ou diminuir alguma coisa em função daquilo que você quer ganhar, acontecer, fazer acontecer. A gente falou aqui da uva, né? Do cacho da uva, do bago da uva. Sim. É não perder os bagos. É permanecer com eles ao longo da trajetória. E às vezes, Carlos, a pessoa ela está tão assim, ansiosa, tão fissurada no negócio, que às vezes essa transferência de cacho, ele não perde bagos, ele perde o cacho, né? Ele chega lá só com cacho. Ele chega lá só com talo, né? E está tão anestesiado pelo caminho, pela conquista, que não vê que está sem não peso. Percebe. Não é verdade, você fez uma analogia ótima. E continua. E continua. E continua. E continua. Parece que é um vício. É um vício. Então, hoje, eu digo assim, o empreendedorismo tem que também ser muito equilibrado. Emocionalmente, né? Financeiramente, e não por que dizer espiritualmente. Sim. Todas essas questões do empreendedorismo tem que estar alinhada, tem que estar fechada, para que você se torne aquilo que a gente começou a falar no começo do programa, do sucesso. Exatamente. Eu não estou falando que eu sou um cara de sucesso, mas sou em busca do sucesso. Tenho as ferramentas, tenho as pessoas, tenho os amigos, até como você, que dão oportunidade. Então, eu acredito que montando isso tudo aí, eu vou conseguir chegar lá. Já tem sucesso, né? Porque você até comentou, né? Você freou um pouquinho, né? Uma outra atividade, né? Até em função de família. E chega uma hora realmente que o sucesso, às vezes, é dar um passo atrás. Né? Eu vou te falar uma outra situação muito interessante. No coach, né? Como a gente viajava bastante e demandava muito tempo, né? Porque a empresa demanda tempo. Você tem hora para chegar, não tem hora para sair. Às vezes o treinamento, né? Você fazer cultura da empresa, planejar todas as metas, né? Você fazer atender a demanda da empresa. Isso tudo como é que eu vou te falar assim? Requer tempo. Tempo, dedicação. Então, às vezes eu saía de manhã cedo, minha mulher estava dormindo. Eu chegava à noite, minha mulher estava dormindo. E ao longo desses anos eu fui pensando, poxa, isso não está legal, isso tá comprometedor, né? Para que tanto? E a gente vê muita gente ter esse arrependimento quando não tem mais tempo. Quando perde o bago. É que o bago que eu estou falando, é o bago. Exatamente. Então é importante dar uma freada, é importante dar um passo atrás, saber, pensar, respirar, né? Conversar, saber o que pode ser feito da melhor maneira possível. E a gente falou do prazer, né, em fazer, né? A gente vê muito colaborador que tem a síndrome da sexta-feira, né? Pô, ainda bem que é sexta-feira. Ou chega na segunda-feira, não dá, né? Tipo assim, para ele aquilo... Chegou o horário do Fantástico, já fica... tocou a musiquinha no Fantástico, o cara já entra em depressão, porque ele tem que trabalhar. E assim, isso é muito ruim quando você fala do colaborador. Agora, você imagina esse sentimento no empreendedor. Né? Ele, tem que ir para a empresa. E ele passa isso para a equipe, tá? Exatamente, ele passa isso para a equipe. Então, se o empreendedor tem esse sentimento, que ele está doido que chega sexta-feira, que o domingo à noite para ele é um problema, ele está na hora dele repensar o negócio dele. Ele está no lugar errado, ou pelo menos no negócio errado. Né? Ou, quem sabe, ele de fato não é um empreendedor e vai, né, tocar a vida em outro caminho. Porque, realmente, se ele continuar com esse pensamento, com essa ânsia, esse cacho vai virar talo em muito pouco tempo. Vai. Em muito pouco tempo. É muito, muito bacana. E como a gente disse, assim, a coragem de abrir porta, né, de fechar a porta e pular no escuro, né, sem saber o que vai acontecer. Mas você tendo certeza. O sinônimo da fé. É fé, né? A mesma coisa é você saber que tem que parar um pouco, tem que diminuir a velocidade, né? E que tem outras pessoas demandando situações, né, carinho, atenção, que você não está dando. Então, é importante você voltar o seu olhar para isso. Então, o empreendedorismo é muito completo, é muito vasto. Por mais que você tenha um período onde você se dedique
ao máximo, né? Vamos supor que você faça 100%, tem momentos dentro desse planejamento que você vai ter que diminuir um pouco a velocidade. E isso você tem que colocar no planejamento, amigo. O nosso amigo Rogério Alves, né, que foi entrevistado no episódio anterior, ele falou um negócio bem interessante, né? Que existe uma frase que diz, né? Se você trabalhar muito, muito, muito demais, você vai ter problema. Mas se você também trabalhar muito, muito pouco, você também vai ter problema. Então, essa questão do equilíbrio... Assim, a gente fala isso, né, Carlos? Assim, a gente entende também que a gente fala isso como se fosse uma coisa mais fácil do mundo. Não é? Você saber qual é o equilíbrio, a gente está falando de indivíduos, né? O seu ponto de parada é diferente do meu, que é diferente, né, de fulano ou ciclano. Então, assim, a gente sabe que não é fácil, né? Em que momento que você... Poxa, peraí. Existe uma frase muito interessante, eu guardei bem ela no meu coração, é o seguinte: eu quero a água do mar salgada batendo nos meus pés, não a água salgada dos meus olhos escorrendo pelo meu rosto. Profundo. Então eu acho que é legal você entender isso. A água salgada é dos dois lados, mas é você manter o equilíbrio. É uma escolha. Não é? Não deixa de ser uma escolha. Uma escolha. Só que uma coisa, Carlos, nosso tempo também já está quase no finalzinho aqui, mas uma coisa que eu acho que ajuda muito com relação a você entender o momento de parada é você ter aquilo que você falou que você tem lá, né? Que é um time comprometido, é um time que está dentro, né? Está coeso ali. Porque às vezes quando você está muito no operacional também, você está apagando incêndio todo dia, você não consegue sequer entender, né, que chegou o momento de parar, porque você não saiu nem do start. Verdade. Você está 10 anos no negócio como se fosse o primeiro dia, né? Apagando incêndio. E às vezes realmente você precisa sair, olhar de fora, entender, ajustar, arrumar a casa, né? E entender que, dinheiro é legal, mas não é tudo. É verdade. Né? E não adianta, assim, já ouvi uma frase uma vez, é muito interessante, o cara fala, né? Muita gente sai da roça para ir para a cidade ganhar dinheiro, para depois de ter dinheiro para comprar um sítio na roça. Quer dizer, o cara sai de um sítiozinho da vida tranquila para ir para a cidade ganhar dinheiro. Aí vai ganhar dinheiro, se estressa, se aborrece e tal, aí ganha dinheiro. A primeira coisa que ele faz, comprar um sítiozinho para poder, depois de uma certa idade, ir para a roça, né? Então, assim, fica a reflexão, né? Existe uma história muito interessante que o cara tinha uma frota de barcos. Aliás, o cara não tinha uma frota de barco, o cara tinha um barco. E ele tinha uma choupana, onde ele estacionava o barco, que toda tarde ele tocava o seu violãozinho, cantava sua música e via o pôr do sol. Durante o dia, ele fazia o trânsito de uma ilha, da ilha para o litoral. E ao longo desses passeios, foi um grande empresário, visionário, falou para ele assim: nós podemos montar uma frota de barcos aqui. Ele falou assim: para quê? Para você ter sucesso. Para quê? Para você ser rico. Para quê? Para no final da tarde você curtir. Mas isso eu já tenho, um barco. Todo dia. Então, é uma história que você às vezes tem que pensar. O que você já tem? Qual é a grande riqueza que você já tem? E assim, entender que hoje se vê muito isso na internet, né? A internet tem essa facilidade. Que as pessoas buscam felicidade sempre no próximo passo. No outro. No outro. Não importa onde ela esteja. Quando eu me aposentar, eu vou fazer isso. Pois e assim, ela tá... Eu até respondi um comentário hoje do nosso canal ali, a pessoa falando sobre isso, de zona de conforto, se você de fato, se você está na zona de conforto ou se você está buscando novas experiências, enfim. Só que assim, se você entende que nunca está bom, se você entende que em momento nenhum é o momento de você ficar na sua zona de conforto, você corre o risco realmente de ficar numa busca eterna de algo que você nunca vai alcançar. É verdade. Porque se nunca está bom, você vai sempre buscar algo que você nunca vai alcançar. É o pote de ouro no final do arco-íris. Né? É verdade. Enfim, mas, bom, agora eu acho que o nosso tempo está ali no finalzinho, não terminou, mas já e assim, passou muito rápido, né? Eu acho não, né? Quero já deixar aqui um convite para a gente voltar em breve aí, fazer um outro episódio para falar um pouquinho. Você vê que a gente praticamente não entrou aí na casa do Kipa mesmo, né? A gente pincelou um pouquinho de cada experiência empreendedora que você teve.
Mas eu acho que foi um bate-papo muito enriquecedor. Tenho certeza que o pessoal gostou bastante. Eu acho que muitos insights, aprendizados, né, aconteceram aqui hoje. E já vou te convidar de pronto aqui para a gente, né, marcar aí já em breve um outro bate-papo para a gente conversar. Carlos, quero agradecer muito a sua presença, ter aceito o nosso convite aqui mais uma vez. Enfim, e deixar aí um espaço para você falar para o teu público, seja do coach, seja da loja, ou quem sabe dar um recado para quem está querendo empreender ou que está com dificuldade no seu empreendimento. Eu quero primeiro te agradecer a você, a oportunidade tão rica que você está dando para a gente empresário, para a gente empreendedor, para aqueles que ainda não tiveram a oportunidade daqui, venham participar. É um bate-papo incrível. Anderson é uma pessoa maravilhosa e deixa a gente à vontade para que a gente se torne como se estivesse assim, realmente na casa da gente. Então, eu quero te agradecer e digo para todos aqueles que estão ouvindo a gente, as situações difíceis não são para sempre. Elas, com certeza, findam. E a experiência que você tem quando finda é maravilhosa, é enriquecedora para você e para aqueles que são caros a você. Isso aí, muito bom. E com essa frase, com essa inspiradora aqui no final, a gente encerra mais um episódio do nosso podcast. Não deixe de seguir a gente lá nas redes sociais e lá no canal do YouTube, se inscrever, aperta o sininho lá para receber notificações e compartilha esse episódio, né, se foi útil para você, para que outras pessoas, né, possam ter acesso a essas histórias, a esses momentos empreendedores aí. Um forte abraço e até o próximo episódio.